Olá, estou aqui novamente para gravar mais uma aula do modernismo para vocês. Hoje eu vou falar sobre Oswald de Andrade, né, o poeta, o romancista, o dramaturgo, né, o polêmico Oswald de Andrade. Eu não vou ficar contando assim muitas fofocas, né? Vou fazer uma aula mais resumida e destacar apenas aquilo que eu acho relevante, né? Porque se eu ficar fazendo fofoca, eu vou ficar gravando 2 horas de aula aqui. E eu gosto muito do Oswald, um poeta bastante polêmico que me encanta. Mas hoje eu estou disposta a falar mais da poesia dele, da importância dele, né, como modernista, como membro da Semana de Arte Moderna, que nós já falamos aí anteriormente. Né? Então, vou compartilhar a tela para nós começarmos a aula de Oswald de Andrade. Aqui está. Bem, ele é da mesma fase de Mário de Andrade, como eu já falei na aula passada, que eu dei uma aula sobre o Mário. E nós temos os 3 poetas que vamos destacar, né? Temos o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, sobrenomes iguais, mas mera coincidência, não são parentes, são apenas... Eram amigos, né? Também houve aí uma polêmica entre eles, uma discussão, e essa amizade foi interrompida. E depois o Manuel Bandeira, são os 3 representantes dessa primeira fase, né? Então, nós estamos na construção e desconstrução da arte, ou seja, a primeira metade do século XX, né? Primeira parte, vai de 1922 a 1930. Né? A partir de 30 a 45, temos o segundo tempo, de 45 até hoje, né? O terceiro tempo e mais a modernidade, que seria a partir dos anos 70, 80, 90, né? E aí entraríamos no século 21, né? 2001 até 2020. Né? Estamos aí inovando a cada dia a arte moderna. Né? Então, vamos começar a falar quem foi Oswald, né? Quem foi ele? Né? Aí tem uma imagem dele quando jovem, e depois eu tenho um retrato dele pintado pela Anita Malfatti. Se vocês observarem, né, é um quadro expressionista, bem semelhante, né, esse olhar que ela reproduz aqui, ó, encanta. Né? E aí já coloquei a importância dele, que eu já citei, né, na Semana de Arte Moderna, toda a participação dele, né, nas noites do espetáculo, né? E aí vem a participação do Oswald no movimento, nos manifestos, logo depois da Semana de Arte, o Manifesto Pau Brasil, o Verde Amarelismo, né, e outros elementos que ele inclui aí, né, na arte moderna. Agora, o mais importante é o Manifesto Antropofágico, né, que vai revelar mesmo a obra de Oswald. Ele tem uma história da vida pessoal bastante intrigante, né? Teve vários casamentos, filhos, né? E entre muitas relações, né? Com bailarinas, com escritoras, com a pintora Tarsila do Amaral, né? Veio aí o quadro Abaporu, né? Ela que pintou e deu a ele de presente, né? Quando ele completou 38 anos. E Abaporu significa aquele que come, síntese do seu comportamento. Então, eu tenho uma cabeça bem pequena, né, os braços e as pernas assim muito fortes. As cores do Brasil, representadas aí, né, presente de Tarsila do Amaral, e nome, né, que vai, perdoe-me, imagem que vai representar o manifesto antropofágico, né, que foi, assim, o elemento mais importante da fase do Oswald. Esse manifesto foi publicado em 1928
E ele tem uma importância sublime, né, para interpretar a, a desconstrução, construção da arte moderna, né? Eles vão construir aí, né, uma arte específica, né, que vai valorizar a cultura brasileira, que é a cultura com as etnias representativas, né, que seria o branco, o negro e o índio, né? E aí vem o início do manifesto, só um textinho para vocês saberem como é, né? Eu vou ler, depois eu explico a importância de tudo isso, né? Tem o link aí que tem o manifesto todo, se vocês quiserem pesquisar, né? Ele está bem simples aí, bem feitinho, né? E aí é o começo. Então, ele escreve: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses, contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Muito bem. O que é a antropofagia? A antropofagia tem a ver lá com a colonização, né? As tribos brasileiras, né? E nós tínhamos lá a tribo antropófaga, aquele que ele come carne humana. Então, a ideia do Oswald, né, é a ideia do comer mesmo, só que não é para comer pessoas, né? Não era essa a ideia, é a arte. Então, você colocaria toda a arte até então vivida, né? E como se fosse assim, uma comida mesmo, desse uma massa, né? E você comeria, e só ficaria dentro de você aquilo que é importante, né? Aquilo que é realmente nacional. O que não é nacional, você descartaria e formaria uma cultura verdadeiramente brasileira, né? Então, aí vem, né? É utopia? É uma questão, não sabemos, né? Mas o que interessa mesmo é a lei do homem, a lei do antropófago, né? Então, em cima disso, né, ele escreveu para viver e viveu para escrever. Pensamos em Oswald e só conseguimos imaginar uma enorme boca que mastiga. Ele mastiga obstinadamente o mundo e seus conflitos em seus textos. Então, aí vem a obra moderna, né, de Oswald de Andrade. Vamos falar um pouquinho da vida dele, de família abastada, de São Paulo, né? Teve uma vida profissional bastante intrigante, né? Desde jornalista, redator, poeta, participou da Semana de Arte Moderna, né? Literalmente da ideia e depois das noites de espetáculo, o mínimo pudor, foi lá e explicou, recitou, né? Um homem muito viajado, né? E o que interessa, assim, que é de bastante importância, é saber que quando ele viajava para divulgar a arte brasileira. Ele é um nacionalista, né? E levou a cultura brasileira para fora do país, né? Foi redator, dono, né, de uma rede, né, de notícias, né? Seria o Pirralho, para divulgar aí a arte moderna. Acabou falindo, né, mas não deixou de ter a importância que teve na época, né? Participa de um almoço em homenagem ao Olavo Bilac e ainda torna membro da Sociedade Brasileira dos Homens das Letras, sociedade fundada por este parnasiano. Defende a pintora Anita Malfatti das críticas violentas por Monteiro Lobato, isso aqui eu já falei para vocês, né? No manifesto Paranoia ou Mistificação. É o artigo que ele escreve contra a exposição de 1917 de Anita Malfatti, fato que será o estopim, né, para desencadear posteriormente a Semana de Arte Moderna. E ele vai tomar as dores, né? Ele vai fazer no Jornal do Comércio, lá em 1918, uma defesa
né, da Anitta. Então, é como se fosse assim, a continuação mesmo da ideia, né? Não vamos deixar morrer essa ideia, vamos dar continuidade. Participa também de uma caravana de jovens, escritores paulistas ao Rio de Janeiro, a fim de fazer propaganda do modernismo, né, para divulgar, e torna-se líder da campanha de divulgação da Semana de Arte Moderna. Participa dela, Teatro Municipal de São Paulo, né? E aí, depois de alguns casamentos, vem um casamento assim, mais significativo, né? Que é de 1926. Não sei se vocês se lembram, né, que a Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de Arte Moderna diretamente, porque ela estava fazendo uma exposição em Paris, mas ela simplesmente, né, mandou obras, né, então ela era favorável, né. E aí, em 26, casou-se com ele, né, teve vários casamentos, né, claro, eram contratos nupciais feitos fora do Brasil, porque na época não era tão liberado, né, como é hoje, né. E aí nasceu um casal, né, um casal de artista, né, pintora e escritor, e aí eram chamados de casal 20, né, da sociedade paulistana, né. E aí criaram até a junção dos nomes, né, Tarcivaldi. Mas depois dela teve a Patrícia Galvão, teve a Alckmin, né, teve várias mulheres ainda, né, o Oswald era um homem de muitas mulheres. Bem, quando ele se envolveu com a Patrícia Galvão, ele vai também fazer parte, né, do Partido Comunista, né, ele já não estava mais com a Tarsila, né, ele deixou a Tarsila por causa da Patrícia Galvão, né, e vai se envolver mesmo, vai ser perseguido, né, pelo governador, né, vai ser preso, né, que é um monte de história. Mas o que eu acho mais relevante para nós é a importância mesmo, a partir, né, do manifesto antropofágico, manifesto antropófago, né, ou manifesto, ou revista da antropofagia, manifesto da antropofagia, tem um monte de nome que o pessoal fala, né. Ele divulga esse manifesto na casa de Mário de Andrade, né, e aí eu tenho a revista da antropofagia, né, ele ajuda a fundar. Bem, aí eu tenho a deglutição cultural, né? É diferente da xenofobia, né? Cuidado que a gente tem aí. Aí tem uma imagem, né, do Oswald e um poema, o primeiro caderninho do aluno de poesia, é uma obra que ele publicou, né? Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm, né? Então, odiava e receava a solidão. Bem, quais são as características importantes aí da obra do Oswald? Então, eu tenho lá muito humor, ironia. A língua que ele vai utilizar é a língua portuguesa, mas a língua portuguesa falada, que eles vão chamar de língua brasileira, né? Cuidado que isso é entre aspas, né? Porque língua brasileira não existe, mas eles vão trocar a língua formal pela língua falada. Ele vai fazer sempre sátira, né? Então as paródias, os poemas piada, né? Os poemas pílula, né? E, além disso, vai escrever também o primeiro romance moderno, que é Memórias Sentimentais de João Miramar, que ele vai publicando aos poucos, né? Até finalmente conseguir editar o romance, né? Então, eu tenho lá a linguagem coloquial, que predomina, a sátira, né? Ele era da burguesia, ele faz crítica a ela. Defendia a valorização das nossas origens, então ele é um poeta da colonização. Buscava uma língua brasileira que incorporasse os erros gramaticais, que para ele eram verdadeiras contribuições para a definição do que é o Brasil mesmo, né, que é a cultura brasileira, né, da nacionalidade. Daí vem a característica básica do movimento que é o nacionalismo. E sua poesia não tinha regras, não obedecia formas, padrões, métricas, rimas, estruturas, nada disso, né? Então, ele realmente quebra os padrões. Nós poderíamos afirmar que tanto o cubismo como o futurismo, né, as vanguardas europeias, elas foram trazidas, né, pelo conhecimento do Oswald.
E o Brasil, ele não vai, nesse período, copiar, né? Ele vai transformar. Então, por exemplo, né, em quem ele se inspirou para criar a antropofagia? Eu poderia dizer no futurismo, no cubismo, no dadaísmo, né? E criou a própria vanguarda, né? Porque o Manifesto Antropofágico é um texto que mostra, né, como é que ele vai construir a cultura nacional. Da mesma forma que o Mário de Andrade fez lá no prefácio interessantíssimo, né, no livro Paulo Sérgio Desvairada, ou com a Rapsódia Macunaíma, né, também há outro livro, Amar Verbo Intransitivo, que ele vai publicar posteriormente. Né. Então, o Oswald vai fazer a mesma coisa, eles vão criar manifestos, participar de revistas, né, juntos, mas eles também têm a própria obra, que vai aí mostrar. Vamos ver, né, o que ele fala da colonização. Um poema piada. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Te, terê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe, a onça resmungava, uá, u. O negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus, canhembabá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Então, o que ele fala? Né? Ele mostra a chegada dos portugueses aqui, né? E aí os portugueses encontram os índios, então eu estou falando da colonização, né? E aí ele fala, sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Vocês ouviram isso, né, no romantismo, num poema do Gonçalves Dias chamado Juca Pirama. Então ele vai desconstruir, né, esse índio idealizado, né, traçado por Gonçalves Dias, também Gonçalves de Magalhães, na obra do José de Alencar, né, que era o herói nacional. O herói nacional não é o índio, o herói nacional é o mestiço, né, somos uma mistura étnica. Né? Então, não deveria ter preconceito, não deveria ter nada, né, deveria ser tudo na santa paz, né, como diz aí, né? O negro dos 11 saído da fornalha, esse é o escravo, né, tomou a palavra e respondeu, aí vem a cultura africana, né, e fizeram o carnaval, aí seria uma mostra do que o Brasil é, né, até hoje é assim, né, você vai ver aí os desfiles, né, os blocos, você tem uma variedade cultural imensa, né, que é esse país. Bem, então lá eu tive a intertextualidade com o Juca Pirama, né, aí vamos lá, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, né? O negro dos 11 saídos da fornalha e fizeram o carnaval. Então, eu tenho a intertextualidade, né, do Brasil, perdão, do poema do Oswald com o poema Juca Pirama do Gonçalves Dias. Um outro poema para mostrar essa língua, né, falada pelo povo, né? Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, né? Quer dizer, eu divulgo uma língua portuguesa culta, mas o povo não acompanha, que o povo cria, né, a própria língua, né? Então a forma de falar, a diversidade que existe no Brasil, né, por causa das regiões, os sotaques, o vocabulário, né, isso nunca vai ser igualado a Portugal, né? Não tem nem como, né? Apesar da língua ser a língua portuguesa. Mais um, foi uma piada, para vocês entenderem. Né? Agora vem uma crítica à própria língua, ó, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha o pronome oblíquo no início, né? Me dá um cigarro, que é como o povo fala. Ninguém chega e fala, dê-me um cigarro, dê-me a bolsa, apanhe-me em casa, né? Dê-me o prato de salada. Imagina, deixa eu me dar. Ainda conjuga o verbo também, na informalidade, né? Porque me deixa, me dá, né? Me dá aí, né? Ou então daí.
Eu nem falo meio, vai direto. Então, é para mostrar, né, a, a forma com que eles querem que trabalhe a língua, né, e a poesia. Então, tem uma arte muito popular, muito acessível, né? Então, ele vai desconstruir a arte convencional, né, por meio da linguagem e do contexto. E do conteúdo, né? Claro, ele vai trazer aí, na obra dele, a colonização. Aqui eu tenho uma intertextualidade com a Carta de Caminha, um trecho da Carta de Caminha, As Meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Isso é falado na carta de Pelo Vaz de Caminha, né, que as índias andavam nuas e os índios também. Eles não gostavam de ver os índios, mas as índias, né, eles não tinham vergonha nenhuma de olhar as vergonhas dela. Né? Então, ele faz uma intertextualidade também, né, com a colonização. Só pode guardar assim, né? Para eu reconhecer a obra do Oswald, é muito diferente do Mário. O Mário ele exalta São Paulo na poesia, né? Nós temos no Macunaíma aí o regionalismo, né, indiretamente mencionado, né? São Paulo na prosa, né, nos romances, nos contos. Né? Então, é o poeta de São Paulo. O Oswald, nós podemos dizer que ele é o poeta da retomada da colonização, a desconstrução mesmo, né, daquela arte que foi copiada, né, da Europa. Eles não querem mais, eles querem uma arte nacional, né, um nacionalismo de verdade, não um nacionalismo idealizado, né, como foi feito lá no romantismo, ou então um nacionalismo regionalista, mas com uma visão ainda darwinista, determinista, como nós encontramos em Euclides da Cunha, né, em Monteiro Lobato, aí a riqueza mesmo do Brasil. Né? Eles querem uma coisa mais verdadeira, então eles precisam desconstruir mesmo essa literatura que está vinculada à Europa. Né? É necessário termos a nossa, quanta cultura nós temos. Né? Só de etnia nós temos o europeu, o asiático, de todos os continentes aqui. Né? E quando eles chegaram aqui, ainda tínhamos indígenas, né? Que ainda existem, né? Claro. Né? A Europa dizimou, né? A nossa cultura indígena, né, na verdade, né, então acabou com tudo isso. Mas ainda temos aí pela Amazônia, né, em São Paulo, no Rio, alguns grupos indígenas, né, na Amazônia tem bastante, Pará, né. Então, eles vão, eles não, ele vai fazer essa desconstrução. Então, Oswald Alencar, Oswald e Gonçalves Dias, né? Aí tem um quadro do Oswald pintado pela Tarsila do Amaral, né? O poeta revolucionário. Ele não tem estilo anterior, ele nasceu modernista. Né? Se eu for estudar a obra do Bandeira, eu também vou encontrar um Bandeira, né? Manuel Bandeira, que é a próxima aula que eu darei, eu vou encontrar no Manuel Bandeira, parnasiano, simbolista, o Mário de Andrade, parnasiano, né? E no Oswald não, ele nasceu moderno, né? Um sujeito com muita cultura, com muito valor mesmo, né? Apesar de tantas polêmicas que se envolveu aí. Certo? E aí, nós não podemos esquecer, né, que o primeiro romance moderno é dele, deixa eu botar aqui para vocês ficarem olhando mais para ele, né? O primeiro romance moderno é dele, ele foi divulgando aos poucos, né? É o Memórias Sentimentais de João Miramar, depois vem o Serafim Ponte Grande, ele publica o Memórias Sentimentais em partes, né? É um livro muito interessante, ele não é construído com regularidade, como eu tenho aí um romance realista, né? Ele tem cartão postal, ele tem cartas, ele tem depoimentos, né? Entrevistas, né? Uma mistura de gêneros, né? E aí ele vai contar, né? As memórias, né? Que seria o Brasil mesmo, né? A cultura brasileira,
E ele começa aí pelo contexto do Rio de Janeiro, né? Então, esse livro chama muita atenção, porque ele vai se consagrar como o primeiro romancista moderno, né? Com a publicação de Memórias Sentimentais de João Miramar. Depois ele vai publicar um outro livro também que é muito importante, aí, que é o Serafim Ponte Grande. E não vai parar aí, né? Tem uma obra imensa, né? Que é muito significativa, né? Em termos de literatura moderna. Depois vem as polêmicas, né? Depois que ele entrou no Partido Comunista, ele vai publicar numa peça de teatro que vai ser censurada, que é o Rei da Vela, uma obra que de vez em quando eu vou ver, né, leio, releio, porque eu acho bem interessante, né? Aquela mistura, né, de filosofia mesmo, né? Então, como eu posso dizer, né? Deixa a marca dele. Eu acredito, né, que o Oswald ele funcionou como uma mudança significativa. Nesses poemas, né, poema piada, está sempre brincando com as palavras, né, ele tinha profundo conhecimento da cultura de nosso país. Então, é muito significativo, não podemos desvalorizar, né, esse autor com toda a sua importância mesmo, né, com toda a sua relevância. E antes de morrer, né, ele terminou, né, antes que ele abandona o Partido Comunista, né, que vai acabar abandonando, ele vai de novo voltar a estudar, né, que ele tinha abandonado o curso de Direito aí na Faculdade de São Paulo, né, que seria o Largo de São Francisco. Ele vai cursar, vai terminar, vai ser delegado, e depois a gente vai ter ainda muitas notícias, né? Mas não desse Oswald, né, que mudou tudo, que transformou a cultura nacional numa cultura importante, né, numa cultura verdadeira mesmo, né? Por isso que ele é chamado de poeta revolucionário. Aí eu coloquei aqui, né, umas observações, né, se vocês quiserem mais aprofundamentos, né, porque eu também tenho os exercícios agora, nos exercícios eu vou sempre falando um pouco mais, né, mais para vocês não ficarem sem nada nessas explicações. Aí nós temos uma minissérie, eu já tinha mencionado, quando eu dei a Semana de Arte Moderna, inclusive passei um trecho dela lá, disponibilizei, né, Um Só Coração, que tem a Semana de Arte Moderna. Tem esse de lá para cá, são 25 minutos no YouTube, que é um vídeo, é interessante. E eu coloquei aí um link, né, de uma série de poemas, uma sequência de poemas do Oswald, para vocês se divertirem. Tá? Então, resta agora, né, vocês se empenharem, né, fazer os exercícios aí da proposta, né, os exercícios de fixação, depois a gente vai marcar para vocês quais são as páginas. E depois eu gravo uma aula aí, corrigindo tanto os exercícios do Mário de Andrade quanto do Oswald de Andrade. Até. Obrigada, né, pela colaboração. Espero que vocês vejam o vídeo, que vocês saibam um pouquinho do Oswald, que se interessem, né, para se aprofundarem um pouquinho mais, né? O que eu passei é o mínimo, só para vocês conhecerem a importância do autor, né? Quem foi ele. Já andei falando bastante dele aí, né, na Semana de Arte Moderna, né, nos manifestos feitos aí posteriormente, Pau Brasil, manifesto Verde Amarelismo, e depois o maior de todos, que é o que eu acabei de explicar aí, que é o Manifesto Antropofágico, né, e as obras publicadas pelo autor ainda em vida. Obrigada, espero que tenham aproveitado bastante a aula, né, e que se interessem e que estudem. Até a próxima aula. Vamos pausar.